Amigos do canal, é um prazer, canal do Tiozinho, apaixonados pela natureza. E é um prazer esse momento onde nós podemos abrir a palavra de Deus. Não esquecendo que você é convidado a dar o seu like, se inscrever no canal. E esse momento é um momento muito feliz para nós, onde podemos compartilhar uma palavra de esperança, de paz, de consolo, que só encontramos na palavra de Deus. O tema da mensagem que estarei abordando nesse momento é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro aonde está a revelação do nosso Deus, aonde podemos compartilhar várias passagens que nos traz consolo e esperança a todos nós que vivemos em um mundo sujeitos a passar por tantos momentos difíceis, perdas, momentos de desesperança, e é na palavra de Deus que nós encontramos esse consolo. O próprio Jesus, entre outros autores, falou dessa verdade, que a palavra de Deus tem poder. João 17, verso 17, é o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar nesse momento. Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra que transforma, que tem poder, é a palavra de Deus que Jesus apresentou nesse verso como sendo a verdade absoluta, a verdade válida para todos os tempos, para todas as culturas. Enfim, é uma verdade que é sempre atualizada. Mas se a palavra de Deus tem poder, o que realmente, que evidência nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, de evidências que houve esse poder transformador na vida de pessoas, de seres humanos? O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, é um verso que fala de uma segurança, de uma solidificação, uma âncora que nós encontramos na palavra de Deus. 2 Pedro 1, verso 19 até o 21, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atendê-las, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi dada por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então essa passagem aqui é a passagem onde o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse que a palavra de Deus é apresentada como sendo uma âncora segura e como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E esse mundo, amigos, é o mundo onde a palavra de Deus mostra que a escuridão cobre a terra, as nações. Escuridão referindo-se pecado, maldade, resultado, o ser humano tem se afastado de Deus, de sua palavra. E o ser humano precisa encontrar essa segurança, essa âncora segura. E a palavra de Deus aqui diz que 1,19, 2 Pedro, que está muito firme, está confirmada a palavra de Deus. E fazemos bem em atender a sua palavra. Então é feliz realmente todo aquele que atende a palavra de Deus, que não somente ouve a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus escrita na linguagem humana. Mas aonde constitui o poder da palavra de Deus?
Basta considerar, até não tem como a gente mensurar quantos homens e mulheres em todos os tempos, inclusive nesse momento, têm sido confortado, alcançado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Por exemplo, pessoas que um dia viveram uma vida completamente em desarmonia com Deus e a sua palavra, escravos no pecado, pessoas que tinham deficiências gravíssimas no caráter, pessoas que tinham maldade instalada no ser, quando tiveram contato com a palavra de Deus e atenderam, como disse Pedro, guardaram a palavra de Deus no coração, uma mudança, e por que não dizer, uma transformação inexplicável aconteceu. Por isso, existem muitas pessoas hoje que são por exemplo, ex-ladrões, ex-traficantes, ex-prostitutas, pessoas que, perdidas, foram encontradas por um Salvador compassivo e pelo poder da sua palavra, que realmente pode mudar e transformar a vida, pode dar sentido para a existência humana. Então, quando Pedro disse aqui também que nenhuma profecia da palavra de Deus foi dada por vontade humana, é para nos lembrar que Deus usou instrumentos humanos, homens santos, como disse aqui, para escrever a sua palavra em uma linguagem acessível a todo ser humano. Então já percebemos que a palavra de Deus é a verdade absoluta que Jesus disse, e aqui como uma candeia que brilha em lugar tenebroso e como uma rocha bem firmada. Assim é comparada a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz consolo para os momentos mais sombrios da vida. Por isso é comparada a uma lâmpada. O rei Davi já dizia isso. No Salmo 119, versículo 105, Davi, para ele, a palavra de Deus tinha um sentido muito especial. Salmo 119, verso 105, ele disse assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, realmente, encontramos Davi aqui dizendo que a palavra de Deus para ele era uma lâmpada para os seus pés, aonde ele poderia pisar em segurança, trilhar um caminho seguro, embora em um mundo tenebroso de engano e mal, ele poderia ter uma vereda segura enquanto seus pés caminhassem sobre a luz da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma lâmpada comparada a uma lâmpada segura. Jesus, ele fez também uma comparação quando ele falou de dois grupos de ouvintes diante da sua palavra. E talvez, amigo, você se identifica com um desses. É quando ele falou aqui em Mateus 7, a partir do verso 24, sobre a casa na rocha e a casa na areia, referindo-se à vida que está fundamentada sobre a palavra de Deus e a vida humana, a existência humana, que está edificada sobre a areia movediça, sobre um fundamento que realmente não tem nenhuma solidificação. E aqui no capítulo 7 de Mateus, verso 24, Jesus disse assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-se-á ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína. Foi grande a sua ruína.
Então, realmente, Cristo, em sua sabedoria, ele fez essa comparação. Aquele que ouve as suas palavras e guarda e a pratica, quer dizer, praticar, assemelhar-se-á um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Não está isenta da chuva, dos vendavais, dos ventos fortes, mas ela está segura, mesmo diante das intempéries da vida. Assim é a vida de um ser humano que edifica a sua casa, sua vida, sobre a palavra de Deus. Contudo, existe um outro grupo de ouvintes que ouve a palavra de Deus também. Mas esses são ouvintes descuidados. Ouvem, mas não guardam. Não permanece a palavra no coração. Então esses se assemelham àquele que edificou a casa sobre a areia. Que sustentação, que solidificação tem diante das dificuldades, diante dos perigos da vida? Se todos nós estamos expostos aos momentos difíceis, às angústias da vida, aos momentos sombrios, aos momentos de perda, nesse momento, amigos, precisamos de um consolo, de um conforto, de uma segurança, de uma paz que esse livro, a palavra de Deus, oferece. Então, qual desses você gostaria de se assemelhar? A um homem que construiu a casa sobre a rocha ou a um homem que constrói a sua casa sobre a areia? Deus deseja que eu e você venhamos construir a nossa casa, edificar a nossa vida sobre a rocha, que é o próprio Cristo, e a sua palavra que permanece firmada. Cristo lembrou também para todos nós que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse Cristo. O profeta Isaías também falou sobre a importância que significa a palavra do nosso Deus, a revelação de Deus, uma das formas que Deus usou para comunicar a sua vontade e revelar o seu caráter ao ser humano. Isaías 40, versículo 6, diz assim: uma voz diz, clamai, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza foge como a flor do campo. Verso 8, seca-se a erva, e cai a sua flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, assim a Bíblia, a palavra de Deus, compara a vida humana. Toda a carne, todo ser humano é como a erva, que murcha, seca e perde o seu valor. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Sendo assim, a nossa única salvaguarda nesses dias finais consiste em edificar a casa da nossa vida sobre o assim diz o Senhor. Palavra aonde nós encontramos conforto nos momentos difíceis da vida, encontramos esperança em qualquer situação, mesmo diante da morte, encontramos esperança que esse livro de Deus apresenta ao ser humano. Também apresenta alegria, a alegria que não depende de circunstância, a alegria que encontramos naquele que é o autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Encontramos também um consolo, amigos, da maior promessa que ele mesmo fez. João 14, versos 1 a 3, quando ele prometeu que estaria indo, vou preparar-vos um lugar, mas não se turbe o coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus disse, e quando eu preparar esse lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então são promessas como essa que confortam o nosso coração. Consolo esse que nós não encontramos em nem um outro livro do mundo. É o consolo que a palavra de Deus nos apresenta.
Então, amigos, que esse livro para você seja essa luz, seja esse guia, seja esta âncora segura que todos nós precisamos desse norte em nossas vidas, para que tenhamos esperança, tenhamos segurança e a palavra de Deus traga todos esses benefícios para nós. E o maior benefício, claro, Jesus mesmo disse em João 5, verso 39. Ele escreveu de um grande benefício que está acima de todas as realizações que o ser humano pode almejar ou pode realmente realizar qualquer sonho. Nada se compara a esse benefício que Jesus aqui nos oferece em sua palavra. João 5,39, ele disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aqui nesse texto, Jesus nos assegurou uma promessa, quando disse: na Escritura, ao examinarmos, nós encontramos a vida eterna. E a vida eterna está em quem? Está em um lugar? Está em uma pessoa? Claro que essa vida eterna é o próprio Cristo. 1 João 5, verso 12. Ele mesmo disse: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, essa vida eterna, todo ser humano, todo pecador, pode encontrar através de Cristo Jesus, mediante a sua palavra, essa certeza agora no presente. E um dia será concretizada quando ele retornar para buscar todos aqueles que, através da sua palavra, encontraram essa vida plena na pessoa de Cristo. Não gostaria você, amigo, de abrir o seu coração, interiorizar a palavra de Deus dentro de sua vida, para que tenha esperança, consolo e permitir que esse livro lhe dê esperança e continue iluminando seus passos, mesmo nesse mundo tenebroso? Tenho certeza que a partir do momento que você entrar em contato com esse livro, o livro de Deus, a palavra de Deus, sua vida não será mais a mesma. Dificuldades e problemas continuarão vindo, mas você terá um alicerce seguro para você ultrapassar todo obstáculo com esperança, com cabeça erguida e sabendo que o melhor de Deus não é aqui, está no futuro não distante, muito em breve. Ele há de cumprir todas as promessas, inclusive a promessa da vida eterna. Meu desejo é que você e a sua casa receba essa grande promessa que esse livro, a Palavra de Deus, apresenta. Amém.